A Constituição de 1824, basicamente, ela começou após a independência do Brasil, que foi em 7 de setembro de 1822, onde o Dom Pedro se autoproclamou imperador do país e queria obter poder sobre ele. E a Assembleia, em 1823, a Assembleia Constitucional, ela tinha a intenção de não deixar que o imperador tivesse todo esse poder sobre o Estado. Então, eles foram convocados em 1823 a fim de criar uma constituição para deter um pouco desse poder e limitar. E só que em novembro de 1823, o imperador Dom Pedro I, ele dissolveu essa constituição, que foi chamada da Noite de Agonia. E depois, em 25 de março de 1824, os juristas que estavam lá, que eram da Assembleia, eles outorgaram a Constituição de 1824 pela vontade do Dom Pedro I. Ou seja, ele que estava por trás de tudo, ele que deu as regras, informou como iria funcionar aquela Constituição. Mesmo os juristas querendo algum tipo de artigo, quisessem colocar algum tipo de regra, deter esse poder, ou minimizar ao menos, Dom Pedro I estava por trás, então ele que escolheria como iria funcionar. A forma de Estado da Constituição de 1824 foi a monarquia mesmo, onde Dom Pedro tinha poder sobre tudo e ele que escolheria. A igreja tinha bastante poder, mas ainda assim sob comando dele. Poderia dispor sobre regras, mas ele ainda assim iria dar a palavra final, no caso. A forma de governo foi uma monarquia constitucional hereditária, onde não haveria votos. Dom Pedro se autoproclamou imperador, ele que escolheria como iria funcionar, e, consequentemente, depois seus descendentes iriam ficar no lugar dele. Nessa época, nessa forma de governo, os mais ricos, que era por base de sua renda, os mais ricos tinham o poder, de certa forma, de votar, de opinar sobre o governo. Mas ainda assim, Dom Pedro I daria a palavra final. Mas se tratando de pessoas mais pobres, não teriam nem a chance de dar sua palavra, como é atualmente. Não era nada democrático. A democracia poderia funcionar de certa forma onde o mais rico, com mais renda, com mais terras, mais províncias, poderia opinar e, de certa forma, dar algumas sugestões, mas ainda sob o poder do imperador. Vamos supor que as pessoas tinham a liberdade de falar nessa questão, tinham a liberdade de comunicar o que pensavam, dar sugestões, mas o imperador é que iria escolher. Dá pra dizer que tinha certa liberdade, mas no final das contas a palavra final era dele e a liberdade de escolha não funcionaria de certa forma porque ele queria decidir. Independente se fosse uma sugestão boa ou ruim, ele queria decidir. O sistema de governo foi na monarquia e de poder moderado mesmo, porque foi um poder absoluto, onde ele detinha esse poder, ele iria regularizar tudo, e ainda tinha os poderes legislativo, executivo e judiciário, mas sob o comando do imperador Dom Pedro I. Na Constituição de 1824, o poder do governo foi dividido em 4 partes, chamadas de poderes: o poder legislativo, executivo, judiciário e moderador. No poder legislativo era quem criava as leis, quem fazia elas. Ele era formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ambos escolhidos pelo imperador. O poder executivo, que era quem governava o país e aplicava as leis, ela era composta pelo imperador e pelos ministros escolhidos por ele. O poder judiciário, que era o sistema da justiça, ele era composto pelos juízes e pelos tribunais que julgavam os casos. E, por último, o poder moderador, que era um poder especial que só o imperador tinha, que com ele o imperador podia controlar e fazer o que ele quisesse com os outros 3 poderes, como, por exemplo, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados e nomear novos senadores.
E com esse poder, o imperador tinha muita autoridade, o que deixava o sistema um pouco desequilibrado, porque o imperador podia decidir as coisas sozinho, que tornava um governo mais centralizado e autoritário. Após a independência do Brasil em 1822, a Assembleia Constituinte de 1823 elaborou um projeto de constituição mais liberal e descentralizador. Decidia, assim, que o poder fosse liberado mais para o povo e menos para o imperador. Porém, Dom Pedro I não aceitou essas limitações e dissolveu a Assembleia na famosa Noite da Agonia. Em março de 1824, ele outorgou a Constituição Brasileira, que trouxe mudanças significativas, diferente do projeto de 1823. Ele criou o poder moderador, centralizou o poder político e instituiu o Senado vitalício, nomeado pelo imperador, e definiu o catolicismo como religião oficial, mesmo respeitando as outras religiões. No papel, a Constituição garantia direitos como liberdade de expressão, propriedade e culto religioso, mas na prática, apenas a elite econômica podia participar da política. Quanto à efetividade, foi a Constituição mais duradoura da história do Brasil, vigorando de 1824 a 1889, e garantindo a estabilidade institucional. Ainda assim, excluiu a maior parte da população. Quando se estuda e se analisa a Constituição de 1824, é possível identificar uma série de características que ajudam a compreender melhor o texto constitucional e o que ele buscava preservar. Uma dessas características é a participação política. Ela era bastante restrita, o voto era censitário, o que significa que só podia votar quem tivesse uma determinada renda. E isso excluía grande parte da população, como as mulheres, os pobres e os analfabetos. A política ela era um espaço muito reservado para a elite. Outra característica é o Senado vitalício. Os senadores eles eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice, formada por eleições indiretas, e uma vez nomeados ao cargo, eles ficavam até o fim da vida deles. Isso criava uma Câmara bastante conservadora e com pouca renovação e fortemente alinhada ao imperial. A Constituição ela previa a liberdade de imprensa, o que pode ser visto como um avanço para a época, só que na prática essa liberdade era frequentemente limitada por censuras e por perseguições políticas. Outra característica bastante importante da Constituição de 1824 foi que ela tinha 179 artigos e durou 65 anos. Ela foi a Constituição que durou mais tempo.